Graça e paz, queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro com a Palavra de Deus. Hoje, mais uma vez, dia de ritual da Santa Ceia, dia de pensarmos no amor, no poder de Deus, que nos sustenta, que tem nos dado o alimento e que tem nos fortalecido para atravessar todas as dificuldades. Nos últimos dias, queridos irmãos e irmãs, temos compartilhado na nossa igreja e também em algumas reflexões as consequências difíceis da inflação, da recessão e do desemprego que estamos enfrentando. Dificuldades que não são apenas no nosso país, no mundo inteiro, mas dificuldades que vão se agigantando, corroendo a solidariedade, tornando-nos, levando-nos, né, talvez de alguma forma, a sermos individualistas, porque a sociedade ela é individualista e ela tende a ser mais individualista em circunstâncias como essa, e, sobretudo, né, apagando e diminuindo o poder da esperança em nós. Precisamos resistir, e a palavra de Deus nos mostra o caminho. Vamos voltar a um texto que é muito conhecido de todos nós, o relato que está ali em Mateus, né, da grande multiplicação dos pães. Está em Mateus capítulo 14. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali de um barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela, curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e este às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Queridos irmãos, esse texto, não apenas pelo seu milagre, mas também por tantas coisas que nele aprendemos. Os discípulos, né, diante da multidão, muitas das vezes nos fazem lembrar os nossos desafios, as dificuldades crescentes, nosso dia a dia, contas que nos sobrevêm, desafios, circunstâncias ainda não concluídas, e diante do dia a dia que vivemos, é muito natural de nos sentirmos com os discípulos. Despede a multidão, né? Deixa que eles vão encontrar a sua própria solução, muitas das vezes porque nós nem mesmo as nossas dificuldades estamos conseguindo superá-las. Este cansaço, essa situação, essa sensação de impotência dos discípulos é também a nossa sensação diante de coisas que fogem ao nosso controle, diante de questões que são maiores do que nós e de que vão nos diminuindo, nos entristecendo, nos apagando, nos intimidando diante do tamanho da multidão que representam os nossos problemas. Jesus, consciente da fragilidade daquela multidão, mas, sobretudo, da graça e do poder de Deus, não poderia despedi-los de outro modo que não fosse acolhê-los. Assim também, queridos irmãos e irmãs, a nossa certeza e convicção é de que Deus, ele supre as nossas necessidades, não importam as circunstâncias que estejamos enfrentando. Jesus nos abençoa, Jesus nos alimenta, nós reconhecemos isso muito bem. Jesus cuida de nós, das nossas dificuldades, mas às vezes há também um chamado nas nossas existências, como foi a experiência
de Jesus ali, juntamente com os seus discípulos. Jesus tinha claro do que iria fazer e do que poderia ocorrer, mas ele legou ali para os discípulos e ficou registrado para nós um grande aprendizado. Mesmo que estejamos enfrentando os momentos mais desafiantes da nossa vida, mesmo que as circunstâncias externas nos sejam totalmente desfavoráveis, sempre há em Deus abundância para as nossas necessidades e para aquelas pessoas que, de algum modo, se aproximarem de nós. Estamos trabalhando, queridos irmãos e irmãs, na perspectiva de que, se alguma pessoa em necessidade nos busca, teremos o suficiente para nós, para as nossas necessidades, e teremos também para auxiliar estas pessoas. Este é o milagre da multiplicação. E ele nos faz lembrar de que só poderemos vencer esta terrível recessão se nós dividirmos, se nós não nos virarmos as costas, se nós, de algum modo, crermos na autossuficiência de Deus para auxiliar nos nossos desafios e também nos iluminar para que nós possamos, de modo solidário, compartilhar os nossos recursos, a nossa fé, o nosso prover de Deus, o prover de Deus nas nossas vidas, o pão que tem estado nas nossas mesas. Não mande ninguém embora se alguém te procurou ajuda. Busque em Deus. Coloque nas mãos de Deus o modo como você pode ajudar. Nós estamos fazendo campanha na nossa igreja, temos famílias que estão sendo assistidas, né, por cestas básicas, fazemos isso com muita alegria, mas estamos entendendo que a fome está se aproximando muito próximo de nós, de pessoas fragilizadas, de famílias carentes, e nós podemos, de algum modo, contribuir. Você deve ter reparado no grupo do WhatsApp da nossa igreja, eu coloquei ali alguns links de instituições muito relevantes que trabalham nessa assistência para diminuir a fome. De todo modo, queridos irmãos e irmãs, hoje, dia de Santa Ceia, dia em que talvez você tenha ido aos supermercados, tenha olhado para os seus recursos, para os seus desafios e visto o seu potencial de compra, a sua capacidade de solver os seus problemas diminuir. Mas isso não ocorre com o nosso Deus. Tanto quanto maiores são as nossas necessidades, maior é o agir e o poder de Deus na nossa vida e também na vida daquelas pessoas que vierem a precisar de nós. Feche os seus olhos, eu quero orar por você, pelo seu lar, pela sua vida e pelos seus desafios neste momento. Deus querido e santo, Pai bondoso, nós nos alegramos ao voltar à tua palavra e sempre reconhecer ali um milagre, uma provisão, um maravilhoso agir e poder do Senhor. Sabemos que os cestos estão cheios da tua bondade, do teu poder, da tua graça e misericórdia. Sabemos que em ti há a provisão para todas as nossas necessidades. Nós colocamos então, ó Pai, os nossos compromissos, nós colocamos as nossas dificuldades, nós apresentamos diante do Senhor o nosso dia a dia, nós pedimos que o Senhor abra as janelas do céu, traga-nos abundância, mas também, ó Pai, suficiente para nós e que sobeje, ó Pai, para pessoas que estão próximas a nós, pessoas que possam nos procurar, pessoas às quais nós podemos dividir o nosso pão. Torna, Senhor Deus, a nossa despensa abençoada, farta e rica neste momento, para que nós possamos auxiliar milhares e milhares de famílias, auxiliar instituições, não despedir de modo nenhum vazios, pessoas que possam cruzar conosco nas ruas, nos supermercados, em algum lugar, pessoas que vierem clamar a nossa solidariedade. Nos abençoe e nos auxilie, em nome de Jesus. E do mesmo modo, ó Pai, nós consagramos os elementos do pão e do vinho para que
ao participar deles, tenhamos sempre em mente teu sacrifício, mas, sobretudo, a tua enorme graça e provisão infindáveis sobre as nossas vidas, sobre todas as famílias, em nome de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, o partiu e deu graças, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice nas suas mãos, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em minha memória. Vamos então, você pode partilhar aí com o seu parente, com a sua família, com aqueles que estão próximos, os elementos do pão e do vinho. Graças a Deus, que este pão esteja sempre sobejando na sua vida e que você possa partilhar o que você tem. Ao fazer isso, ao partilhar os nossos recursos, eles vão continuar a se multiplicar. E depois de havermos nos solidarizado com tantas pessoas, depois de havermos intercedido com pessoas que nós amamos, depois de haver repartido o nosso pão, 12 cestos continuarão cheios na nossa vida. Querido irmão, querida irmã, que você tenha uma semana abençoada na presença do nosso Deus e que Ele multiplique bênçãos e bênçãos na sua vida, em nome de Jesus. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai os passarinhos, não guardam comida para amanhã, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Lancemos sobre Deus a nossa ansiedade, pois Ele tem cuidado de nós. Assim falou Jesus. Olhai no campo os lírios, não fazem roupas para vestir, mas o nosso Pai Celestial lhes dá. Sim, de nós Deus tem cuidado. Jesus assim falou, que o Pai do céu em seu